A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 2. Deus. Existência de Deus, a natureza divina, a providência, a visão de Deus. Existência de Deus. Item 1. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre que repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Item 2. Constitui princípio elementar que se julgue uma causa pelos seus efeitos, mesmo quando não se veja a causa. Se um pássaro que corta os ares for atingido por um projétil mortal, deduz-se que um hábil atirador o atingiu, mesmo que não se veja o atirador. Portanto, nem sempre é necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Item 3. Outro princípio igualmente elementar, tão verdadeiro que é admitido como axioma, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se perguntassem quem é o construtor de um mecanismo engenhoso, que pensaríamos daquele que respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que ela deve ter sido produzida por um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que terá sido obra de um homem, porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana, mas ninguém dirá que ela saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e menos ainda que ela seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Item 4. Por toda parte se reconhece a presença do homem em suas obras. A existência dos homens antediluvianos não seria provada somente pelos fósseis humanos, mas também, e com tanto mais certeza, pela presença nos terrenos da sua época, de objetos trabalhados pelos homens, um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para atestar sua presença. Pela grosseira ou pela perfeição do trabalho, se reconhecerá o grau de inteligência e de aperfeiçoamento daqueles que a realizaram. Se, pois, caso vos encontrasseis num país habitado exclusivamente por selvagens e descobrisseis uma estátua digna de Fídias, não hesitaríeis em dizer que ela deverá ter sido obra de uma inteligência superior à dos selvagens, pois estes seriam incapazes de havê-la produzido. Item 5. Pois bem, lançando o olhar em torno de si sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas, reconhecemos que nenhuma há que não ultrapasse o mais alto alcance da inteligência humana. Ora, desde que o homem não a pode produzir, é que elas são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a não ser que admitamos haver efeito sem causa. Item 6. A isto alguns opõem o seguinte raciocínio: as obras ditas da natureza são o produto de forças materiais que atuam mecanicamente, como consequências das leis de atração e repulsão,
As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma em sua espécie, por força dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele de onde ele saiu. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração são subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo sucede com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da lei da gravitação. Esta regularidade mecânica no emprego das forças naturais não indica uma inteligência autônoma. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movesse no mesmo sentido, desde o seu nascimento até sua morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdadeiro, porém essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretende que estas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, o que ainda é verdadeiro, mas são postas em funcionamento, distribuídas, adequadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a do homem. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo move-se com regularidade automática, e esta regularidade é que constitui seu mérito. A força que o faz agir é toda material e de nenhum modo inteligente. Porém, que seria deste pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para o fazer funcionar com precisão? Pelo fato de que a inteligência não está no mecanismo do pêndulo e pelo fato de que ela não é visível, seria racional concluir que ela não existe? Ela é conhecida pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Quando um relógio vos dá, no momento necessário, a indicação da qual temos necessidade, algum dia terá vindo ao pensamento de alguém dizer: aí está um relógio bem inteligente? Assim é com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas afirma-se mediante suas obras. Item 7. A existência de Deus é, pois, um fato assente, não só pela revelação, mas também pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, no entanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima do poder humano e por isso concluem que elas são provenientes de um ente superior à humanidade. Não são eles mais lógicos do que os que pretendem que tais coisas se fizeram a si mesmas?